Existem mentiras que estão deixando os pobres e a classe média mais pobres. As coisas mudaram para mim quando percebi que cada mentira que nos contaram sobre o dinheiro é o que nos impede e nos afasta da riqueza na vida. Se você tem seguido os populares conselhos sobre dinheiro e sente que está preso na vida, não é porque você é ruim com dinheiro. Não é porque você não é inteligente ou porque não trabalhou duro o suficiente. É por causa de todas essas mentiras sobre dinheiro que foram implantadas em você desde a infância. Com meu pai rico, não aprendi apenas sobre a inteligência financeira. Aprendi também a detectar mentiras e não ser enganado sobre como realmente se alcança essa riqueza duradoura e tão sonhada por todos. Eu já estive falido e desesperado, mas hoje posso dizer que consegui alcançar felicidade, conforto e, o mais importante, liberdade financeira. E eu consegui tudo isso porque descobri a tempo que há 8 mentiras sobre o dinheiro que a grande elite, os governos corruptos, as escolas e os banqueiros desonestos desejam que acreditemos para manter a maior parte possível das pessoas na pobreza. Infelizmente, essas mentiras sobre o dinheiro foram implantadas em nós desde a infância. Essas mentiras nos privam da independência de pensar por nós mesmos. Ela nos priva de pensamentos como um empreendedor, um inovador ou um investidor e, pior ainda, nos ensina a ser dependentes. Agora, é hora de começar a pensar por si mesmo. Não se deixe enganar por essas 8 mentiras sobre o dinheiro. Mentira sobre o dinheiro número 1. A segurança de ter um emprego é importante. Você precisa de um emprego. Quando eu era jovem, meu pobre pai me disse que eu precisava ir à escola para ter um bom emprego. Então, ter um bom emprego era a coisa mais importante na vida. Meu pai pobre trabalhou duro em todos os empregos que teve, mas nunca conseguiu alcançar o sucesso. Seu trabalho foi uma das coisas que o impediu de alcançar a prosperidade. Meu pai rico, por outro lado, nunca teve um emprego de verdade e ele era rico e bem-sucedido. Ele entendia que a ideia de ter um emprego para ser rico era uma mentira. Em vez de conseguir um emprego, ele gerava empregos. Em vez de trabalhar para outra pessoa, ele trabalhava para si mesmo. Em vez de pagar grandes impostos, ele usava a linguagem dos impostos para ficar rico. Meu pai pobre, como a maioria das pessoas, foi condicionado e ensinado a ser um empregado desde o dia em que nasceu. Meu pai rico se afastou desse pensamento e se tornou um empresário. Ele colocava seu dinheiro para trabalhar, ele estava do lado dos ricos. Mas como você chega lá? A primeira resposta é simples, e você está fazendo isso agora mesmo, aumentando sua educação financeira. Fazendo isso, você começará a pensar como um empreendedor em vez de um empregado. Quando faz isso, você sai da corrida dos ratos e percebe que tudo o que lhe foi ensinado sobre como conseguir um emprego e ter sucesso na vida era uma mentira. Você enfim percebe que existe outra maneira que realmente funciona, enquanto ao mesmo tempo lhe dará uma melhor qualidade de vida. E esse é o segredo que os ricos não querem que você saiba. Mentiras sobre o dinheiro número 2. O segredo do sucesso é trabalhar duro. Meu pai pobre trabalhou duro toda a sua vida. Ele foi para a escola porque lhe ordenaram que fosse. Lhe disseram para conseguir um emprego, porque o ensinaram que o correto a se fazer era trabalhar duro. Ainda assim, ele lutou financeiramente por toda a vida, e isso muitas vezes o deixava infeliz. Meu pai rico costumava dizer que, em vez de trabalhar duro, eu deveria trabalhar com inteligência. Trabalhar assim não é fazer que apenas os outros trabalhem para você, mas sim fazer com que o dinheiro trabalhe para você e não o contrário. Em vez de trabalhar duro por dinheiro, você deveria estar trabalhando duro, mas de maneira inteligente, fazendo com que o dinheiro trabalhe duro para você.
É isso que os ricos fazem. Como Warren Buffett diz, aproveite o que você sabe. É no seu conhecimento que mora a riqueza. Mentira sobre o dinheiro número 3. Todas as dívidas são ruins. Os ricos têm dívidas. E geralmente, não são poucas. Mas eles não têm apenas dívidas. O que eles têm são ativos que cobrem os impressionantes empréstimos que eles fazem. Ou seja, os ricos não só têm dívidas, como também as usam para enriquecer. A diferença entre os ricos e os pobres quando olham para as dívidas é que ambos as entendem de diferentes formas. Os ricos conseguem ver e entender as razões por trás delas. Existem 2 tipos de dívidas: as ruins e as dívidas boas. Dívidas ruins é aquela que o torna mais pobre, como cartões de crédito e empréstimos que geralmente os pobres usam para comprar carros, entre outros passivos. Já a dívida boa é o tipo de dívida que o torna mais rico, como empréstimos de propriedade para investimento ou compra de equipamentos para o seu negócio que lhe darão um retorno. Este é o tipo de empréstimo usado para comprar ativos. Um exemplo simples de dívida boa é minha posse de ativos imobiliários. Com um empréstimo bancário, posso comprar uma propriedade colocando apenas uma pequena porcentagem do meu bolso. Em seguida, eu alugo a propriedade e com isso pago o custo do meu empréstimo, ao mesmo tempo que o próprio empréstimo coloca dinheiro no meu bolso. Poucas pessoas sabem que se pode obter empréstimos que se pagam por si próprios. Mentira sobre o dinheiro número 4. O governo cuidará de você quando você se aposentar. As pessoas adoram acreditar nessa mentira. Algumas pessoas acham que se o seu país tem muito dinheiro em seus cofres, o governo cuidará deles. Ou acreditam que o governo pagará porque passou a vida toda contribuindo para seu fundo de aposentadoria ou para a previdência social. Infelizmente, essas pessoas estão terrivelmente erradas. Não acredite nessa mentira sobre o dinheiro. O governo não pode cuidar de você. Só você pode fazer isso. Sempre que alguém me diz que está muito velho para mudar, eu conto a história do Coronel Sanders e sua receita de frango, que em seus 65 anos lhe permitiu fundar o KFC depois de perceber que seu cheque de previdência social não o manteria vivo financeiramente. Ele mudou sua mentalidade e mudou sua vida. Mentira sobre o dinheiro número 5. Dinheiro não é tão importante. A verdade é que dinheiro não é tudo, mas é inquestionavelmente importante. Há um velho ditado que diz que dinheiro não compra felicidade. Mas eu posso afirmar a você que esse ditado está cientificamente errado. O dinheiro me deu felicidade de muitas maneiras diferentes, incluindo respostas subjetivas, saúde mental e comportamento econômico individual. O dinheiro traz paz de espírito e o torna mais feliz. Seja para o bem ou para o mal, a nossa compreensão do dinheiro frequentemente molda nossas vidas. E nossa compreensão do dinheiro é algo que nos é transmitido desde que somos pequenos. E por sermos muito novos, compreendemos o dinheiro sem um olhar crítico e o desperdiçamos de forma imprevisível. Por causa disso, o dinheiro muitas vezes nos governa de maneiras que não podemos entender, porque não entendemos realmente o que é o dinheiro e a maneira como ele funciona. Mentira sobre o dinheiro número 6. O dinheiro é a raiz de todos os males. A ideia de que o dinheiro não é importante deriva de uma crença em que se trata com normalidade a miséria. Aqueles que não têm dinheiro são os que mais falam isso. Tragicamente, meu pai pobre não foi muito feliz em seus últimos dias. Não é que o dinheiro pudesse ter consertado tudo, mas estou bastante convencido de que, se ele tivesse sido melhor financeiramente, ele teria sido mais feliz. Já meu pai rico tinha um ponto de vista diferente sobre o dinheiro. Ele achava que era bobagem passar a vida trabalhando por dinheiro e fingir que o dinheiro não era importante. Meu pai rico acreditava que a vida era mais importante do que o dinheiro, mas ele também acreditava que o dinheiro era importante para sustentar a vida.
Então, como você vê o dinheiro? Ele é mau ou é uma ferramenta para ajudá-lo a fazer o que é importante para você realizar seus sonhos? A maneira como você responde a essa pergunta significa tudo. Mentira sobre o dinheiro número 7. Os ricos são gananciosos. Embora a riqueza possa gerar corrupção, deixe-me repetir: dinheiro é simplesmente uma ferramenta. A riqueza pode ser a recompensa por trabalhar e investir de forma inteligente, assim como a aptidão física do maratonista é a recompensa de um regime de exercícios focados. Mentiras sobre o dinheiro número 8. Ter ensino superior é fundamental para o sucesso. Quando eu era jovem, meu pai pobre sempre me disse que a melhor maneira de ter sucesso era ir para a escola. Ele acreditava que essa era a melhor e a mais fácil maneira de conseguir um bom emprego. O problema era que meu pai, um homem pobre, era uma das pessoas mais educadas que eu conhecia, mas sempre reclamava do dinheiro e de como estava infeliz com seu trabalho. Por outro lado, meu pai rico não tinha nenhum diploma, mas ele era muito rico. E foi meu pai rico que me disse que a escola ensina a ser empregado. Se o seu desejo é ser rico, não conte com a escola para isso. Isso não significa que a educação não seja importante. A educação básica que você recebe no ensino obrigatório é importante para tudo que vem a seguir. Ela é importante principalmente se você quer ser professor, advogado ou médico. Então, nesses casos, você obviamente vai precisar ir para a universidade, mas você não vai aprender como funciona o dinheiro na educação escolar. Principalmente se você mora na América, onde não se ensina aos alunos como viver ou ser autossuficientes, e sim ensinam a serem empregados em vez de serem seus próprios patrões. O ensino nos faz trabalhadores em vez de inovadores. Na verdade, os ricos usam a escola para manter os pobres na condição infinita da pobreza. A educação financeira para o pobre é extremamente importante. É tudo uma questão de que tipo de educação irá prepará-lo para o futuro. Essas são as questões que você tem que refletir. As mentiras sobre o dinheiro são as maneiras como os ricos permanecem ricos e garantem que os pobres continuem pobres. Se você tiver confiança em si mesmo, você deixará de acreditar em todas essas mentiras. Então eu te desafio a sonhar grande. Quanto maior for o sonho, mais atraente será quando você pensar no que será necessário para alcançá-lo. Pequenos sonhos podem ser mais fáceis de alcançar, mas eles também levam à mediocridade e a um potencial inexplorado. Agora sobre imaginação. Imagine-se podendo acordar a hora que bem desejar. Poder ir em qualquer restaurante sem se preocupar com o preço do cardápio ou até mesmo proporcionar toda aquela vida que sua família realmente merece. Isso tudo se torna possível quando você empreende. Neste canal, estimulamos o ato de empreender. Acreditamos fielmente que este é o melhor caminho para suas realizações pessoais e profissionais.